Vou começar orando hoje, para a gente já ir direto no foco. Amém, Senhor, em nome de Jesus, Papai, venha nos usar nessa noite, fala no nosso coração. A gente está dedicando esse tempo para aprender mais da sua palavra e confiar em Ti. Então, encontre os nossos corações abertos e disponíveis para receber essa semente, que o nosso coração seja uma terra fértil, Papai. Que eu diminua, que cada palavra que saia da minha boca seja escolhida por Ti. Eu entrego tudo que eu tenho aos Teus pés, em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos lá. Hoje o tema é tempo. Eu tô pelo celular, então se acontecer alguma coisa, vocês não se importam não, se eu não ler o chat, algo assim. Eu tava vendo um vídeo do Dave, que eu amo os vídeos do Dave, mas fazia um tempo que eu não tava vendo. E um dele, ele falou sobre o tempo. O tema do vídeo é Deus nunca se atrasa. Jesus nunca está atrasado, algo assim. E eu achei muito válido falar sobre isso, porque muita gente não entende muito bem esse negócio do tempo de Deus e o nosso tempo. E eu separei 2 versículos que, inclusive, ele cita nesse vídeo, que eu acho que tem tudo a ver com isso. E eu queria falar sobre o tempo, o nosso tempo. A Bíblia, não bem a Bíblia, né? Mas na teologia a gente acredita que existem 2 tipos de tempo. O tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo Cronos é o nosso tempo cronológico. Então tem segunda, terça, quarta, amanhã, nosso passado, presente, futuro. E o tempo Kairos é o tempo de Deus, é o tempo que Deus vive. E não existe presente, passado e futuro para Deus. É como se a nossa linha do tempo estivesse aqui diante de Deus. Então, o nosso passado para Ele é presente, o nosso futuro para Ele é presente. E Ele pode demorar, sei lá, 5 anos em 1 minuto, ou Ele pode ver 1 minuto em 5 anos. Até o livro do Vitor fala isso. E é maravilhoso isso. Então, Deus tem total controle do nosso tempo. Então, muitas vezes a gente se questiona, Deus, por que você não está fazendo? E a gente pensa que Deus está atrasado ou que Deus esqueceu. Mas a gente tem que ter na nossa mente que a gente vive num tempo Cronos, mas Deus está no tempo Kairos. E o tempo Kairos é o tempo que a gente tem que viver, esperar as coisas acontecerem no tempo de Deus, que não necessariamente é o nosso tempo. Mas como o título do vídeo dele já diz, ele nunca se atrasa. Ele faz o que tem que fazer na hora certa. E eu separei alguns versículos aqui para vocês verem sobre isso na Bíblia, como que isso acontece. Nossa, meu nariz tá péssimo hoje, tô com a rinite atrasada. Tô com a rinite atacada. Lá em Marcos 5, Jesus fala, o título é O Poder de Jesus sobre a Doença e a Morte. E é muito legal esse texto, gente, tudo tô colocando tempo agora. E ele diz bem sobre o nosso tempo e o tempo de Deus, como é diferente. E o que acontece nesse versículo? Jesus estava andando, a hora que ele desceu no barco, chegou um cara chamado Jairo e falou, se prostrou em Jesus e falou, minha filha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Só que no caminho de Jesus e com ele, chegou aquela mulher do fluxo de sangue que eu já falei para vocês, e ela tocou em Jesus e aí atrasou o rolê. Nisso que atrasou, um servo de Jairo chegou e falou, olha, não precise mais, a menina já morreu. E aí Jairo ficou acabado, porque ele estava indo para lá com Jesus, era o tempo de Jesus chegar. Então Jairo ficou pensando no tempo Cronos, cara, é tarde demais, acabou, não tem mais jeito, ela morreu, não deu tempo, Deus não chegou a tempo de me ajudar. E ele se desesperou por isso. Mas eles falaram assim, sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao diligente da sinagoga, não tenha medo, somente creia. Então Jesus ignorou o que eles falaram sobre a menina estar morta e falou, não tenha medo, somente tenha fé. Porque no tempo Cronos é tarde demais, sim, realmente, mas no tempo Kairos, que é o tempo em que eu vivo, eu não estou atrasado, eu vou chegar lá a tempo. Então Jesus chegou e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João e o irmão de Tiago. Quando chegou na casa, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando. Então entrou e disse, por que esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, ela só está dormindo. Então imagina, Jesus selecionou algumas pessoas para ir com ele, que ele sabia que tinha fé e que confiava no que ele era capaz de fazer.
E chegando lá, todo mundo estava chorando, pranteando a menina, como se fosse um luto. E Jesus falou, por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela só dorme. E quando Jesus falou isso, as pessoas começaram a rir dele. E quando as pessoas começaram a rir, Jesus falou para tirar essas pessoas de perto dele, que o milagre ia acontecer. Então Jesus entrou lá, fala assim, tomou-a pela mão e disse, Talitha cumi. Eu não sei falar em hebraico, mas significa, menina, eu ordeno a você que levante-se. E imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade se levantou e começou a andar. O que a gente aprende com isso? Que Deus não chegou atrasado. Jesus sabia que ainda era a hora certa de agir. Ele chegou no momento certo. E o que eu acho engraçado é que tinha muita gente rindo dele, não acreditando no que ele podia fazer. Afinal, estava óbvio o que tinha acontecido. A menina tinha morrido, não tinha mais o que fazer. Mas Jesus falou, tira essas pessoas que estão falando isso de perto de mim, porque ainda há tempo. Eu cheguei no tempo certo. E ele foi lá e realizou um milagre. A menina reviveu. E isso me traz muito para nossa vida. Às vezes a gente acha que Deus não tem mais jeito. E a gente se cerca de pessoas que acreditam nisso também. E aí fica aquele negócio, a gente falando, não tem mais jeito, não dá mais tempo, nunca, não vai dar mais certo. E fica com um monte de gente em volta da gente que concorda e fala, realmente, não tem mais jeito. E o que a gente precisa fazer é se afastar dessas pessoas, porque não, dá tempo para Deus, está tudo no tempo dele. Na Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Então, se a gente ama, a gente tem que crer até o fim de que Deus é capaz de fazer e de que ele vai fazer. Não no nosso tempo, no tempo dele. E o tempo dele é sempre o bom, o perfeito e o agradável. Então, sempre queira fazer as coisas no tempo de Deus. É que nem quando a gente, sei lá, tá com fome, ao invés de esperar o almoço, a gente pega e come qualquer coisa. E aí chega no almoço, que é a refeição mais importante, acho que da vida do brasileiro, né? E a gente não tá mais com fome, não consegue comer, e aí estraga o nosso dia inteiro, porque a gente teve pressa e não aproveitou o que tinha que aproveitar na hora certa. Então, a gente tem que confiar em Deus o tempo todo, que ele não tá atrasado. E eu acho que a gente muitas vezes fica que nem o pai, o Jairo, né? Pensando, cara, não tem mais jeito, não vai ter o que fazer. E a gente tem que confiar de que sim, tem o que fazer. Jesus tem o tempo dele, ele vai agir no tempo certo e a gente precisa colocar do nosso lado, assim como Jesus fez, pessoas que creiam igual a gente, se afastar daqueles que riram. E o mais engraçado disso é que essas pessoas riram e foram espalhar a notícia, né? De, esse Jesus, tem um Jesus lá que tá falando que a menina não tá morta. Foram fofocar de Jesus, falando que tava morta, ele tava falando que não tava morta. Mas quando o milagre aconteceu e quando a menina ressuscitou, eles foram espalhando que, não, realmente, a menina estava morta e aconteceu um milagre e ela ressuscitou. E isso é legal, porque às vezes vai ter gente que vai olhar para você e falar, não dá mais tempo para você. Mas você já devia ter, sei lá, escrito 50 artigos e 5 livros com 15 anos de idade. Não dá mais tempo para você. E essas pessoas eles vão falar de você que, essa pessoa tá atrasada emocionalmente, financeiramente, em todos os graus da sua vida. Mas quando Jesus entrar na sua vida e fizer um milagre na hora certa, elas mesmas vão ter que se retratar e dizer, não, aconteceu um milagre e a pessoa tá exatamente onde ela tem que estar e no tempo certo. Então, além de Deus fazer o que tem que fazer na nossa vida e cumprir todas as promessas, ele faz as pessoas que zombaram da gente ter que voltar para o lugar de zombaria e assumir que ele é Deus sobre nós e que ele não abandonou a gente e que as coisas acontecem no tempo certo. E então a gente tem que confiar nisso, que as coisas não acontecem no nosso tempo, e sim no tempo de Deus. Às vezes você vai pensar, meu Deus, eu tenho 20 anos e eu não estou casada, como às vezes eu penso. E eu me preocupo com o futuro o tempo todo. É uma coisa assim, meio paranoica da minha parte. Eu trato isso em psicóloga, porque eu sou o tipo de pessoa que tá chorando, eu não sabia disso. E aí eu pergunto, por que você tá chorando? Porque eu fiz bolo e não deu certo. Gente, isso é real, já aconteceu. Como assim você fez bolo e não deu certo? E eu chorando, porque eu vou ser uma péssima avó, porque eu não consigo fazer um bolo que preste. Então você pensa, eu tô aqui, eu já tô preocupada com lá. Como que eu vou ser? Eu não tenho nem filho, eu não tenho nem marido, não sou nem casada, né? E eu tô preocupada em como eu vou fazer bolo neto. E isso me aflige. Então, às vezes, a gente se preocupa muito com coisas que estão muito longe do nosso alcance, sabe? Eu, principalmente. Eu lembro a primeira vez que eu fui na psicóloga, e assim, eu escrevo tudo. A minha vida é anotada e planejada. E eu tenho planos de 5, 10, 20, 15 anos pra frente.
E tá tudo nos meus caderninhos. Eu cheguei na psicóloga com o meu caderninho. E a psicóloga, sabe o que seria legal pra você fazer? Talvez anotar o que você espera pros próximos meses. E eu olhando pra ela, tipo, moça, eu tenho os 15 anos da minha vida programados especificamente nesse caderninho. Você tá falando pra eu planejar os próximos meses? Porque eu sou muito assim. E aí eu tenho que entender que as coisas não estão no meu controle. Nada tá no meu controle. Se as pessoas vão continuar da minha vida, se as pessoas vão sair da minha vida, se as coisas vão acontecer como eu quero e no tempo que eu quero, nada tá no meu controle. Então eu preciso confiar e descansar no tempo de Deus, no kairos de Deus. Você já deve ter ouvido isso em alguma música. E eu tento fazer muito isso. E é um processo difícil para mim, porque eu me sinto melhor. Eu acho que muita gente se sente melhor quando as coisas estão no nosso controle. Mas as coisas não estão geralmente no nosso controle. Tem uma moça da igreja que ela falou uma frase que eu achei muito legal, que Deus chega aos 48 do segundo tempo. Tipo, o jogo já acabou e a gente fala, já acabou. Mas assim, Deus chega e faz um milagre. Então, Deus não está atrasado na sua vida. Às vezes você pode pensar que Deus esqueceu de uma área sua, que ele não está te ouvindo, mas ele está te ouvindo e ele está preparando tudo para o seu bem e no tempo certo as coisas vão chegar. E eu tenho aprendido isso, tanto que eu agradeço antes de receber, sabe? Geralmente eu faço assim, e já é uma instigação em Deus, tipo, Deus, já tô agradecendo, por favor, me dê um milagre. Mas quando eu vou orar, eu falo assim para Deus, Deus, muito obrigada pelos milagres que estão por vir, pelo emprego que eu vou conseguir, pela família que eu vou conquistar. E eu ainda nem conquistei, mas eu já tô agradecendo, porque eu tenho fé que no tempo de Deus, tudo aquilo que ele tem para mim vai se cumprir. Então eu já sou grata sem antes viver. E às vezes eu choro de gratidão por um futuro que ainda não é meu. Mas eu creio que Deus já me tornou, entendeu? E já vai fazer. E então a gente tem que fazer isso e praticar isso, de não se preocupar e confiar no tempo e no kairos de Deus. O último exemplo que eu queria dar é o de Lázaro. Acho que a maioria já ouviu. Mas Lázaro era um amigo de Jesus e ele morreu. E Jesus estava longe quando ele morreu. Nossa, eu sou muito péssima em lembrar a história inteira, gente, mas é basicamente isso. E aí Jesus chegou e tava aquele pranto já. Quando Jesus foi ressuscitar Jairo, já fazia 4 dias que ele estava morto. Então ele já estava enterrado, já devia estar em estado de putrefação, já devia estar no estado crítico. Mas Jesus chegou e falou, seu irmão vai ressuscitar. Para Maria e para Marta, que eram as irmãs de Lázaro. E elas falaram assim, eu sei, quando o Senhor voltar na ressurreição dos mortos, ele vai ressuscitar. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho do Deus, que deveria vir ao mundo. E depois disso, Jesus foi até o túmulo de Lázaro e falou, removam a pedra. Tipo, sabe aqueles túmulos que é assim, aí coloca uma pedra. E todo mundo ficou olhando para Jesus, tipo, cara, você é louco, já morreu, já enrolou nos panos, já colocou ele lá dentro e você tá querendo tirar a pedra. Mas enfim, obedeceram Jesus, tiraram a pedra e Jesus disse, não falei que se você cresce veria a glória de Deus? E Jesus orou assim, Pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho. E Jesus disse, tirem a faixa e deixem ele ir. Gente, eu acho a Bíblia muito engraçada. Lázaro saiu com uma múmia, porque ele estava enfaixado. Então, esse é mais um caso do tempo de Deus, o tempo kairos, porque ele já estava enterrado há 4 dias. Quem ia imaginar que o milagre poderia acontecer? Já tinha passado da hora do milagre acontecer. Na nossa racionalidade e pouca fé, não tinha mais jeito. Mas para Deus ainda estava tudo no tempo certo, porque ainda tinha poder em Jesus para fazer, e Jesus fez no tempo certo, na hora certa. E eu acho que isso é também interessante porque realmente foi um milagre. Acho que eu não tô falando, mas eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Acho que era um costume judeu que as pessoas pudessem ressuscitar até o terceiro dia, o segundo dia.
Então, ele ter feito Lázaro ressuscitar no quarto dia comprovava que não era uma causa natural, era realmente um milagre, já não tinha mais esperança de que ele ressuscitasse antes disso. Então, a gente precisa ter essa humildade de entender que Deus vai fazer as coisas no tempo dele, no tempo certo, que a gente precisa confiar e esperar nele. Então, às vezes a gente se preocupa se eu não sou um bom profissional agora, se eu não devia já ter, sei lá, tanto de dinheiro acumulado na minha conta, um currículo enorme, estar trabalhando numa grande empresa, se eu não devia já estar com um relacionamento encaminhado ou em alguma área da nossa vida. A gente sempre se aflige, acha que a gente está atrasado e isso tira a nossa paz e a nossa fé em muito tempo. Mas o que eu queria semear no coração de vocês hoje é que Deus não está atrasado para agir na sua vida e na minha. O milagre ainda está a tempo de acontecer e vai acontecer no tempo certo. E Deus vai te colocar no lugar certo, na hora certa. E é por isso que você precisa confiar e descansar nesse amor. Entender que Deus vai fazer do melhor jeito, no melhor momento. E que talvez se isso acontecesse no seu tempo e no meu tempo, na minha vontade, a gente não estaria pronto. Às vezes a gente quer receber um milagre antes de estar pronto para receber. E a gente não dá um tesouro na mão de uma criança que pode perder e que pode quebrar. A gente dá para a gente ter maturidade. Então, às vezes, esse tempo de espera que a gente passa em Deus é só um tempo de maturidade, sabe? Para saber lidar com aquilo que Deus vai dar no futuro. Então, aproveita o processo também para crescer e amadurecer, para que isso seja o mais rápido possível. Quanto mais cedo a gente amadurece e cresce, mais cedo Deus pode dar aquilo que Ele tem reservado para nós. Então, não vamos ficar aflitos igual a Esther, que às vezes faz isso com o futuro, porque já está preparado para Deus, aquilo que é seu já vai acontecer, porque, que nem eu falei, pensa que aqui é o nosso tempo cronológico, mas Deus está vendo de cima. Então, a mesma Stephanie de 1 ano atrás, que não tinha um livro, Deus já via a Stephanie que tinha escrito um livro. E eu não via, eu duvidei, eu fiquei com medo, eu chorei. Mas Deus já me via como uma escritora. Então, hoje eu me vejo como alguém que não tem todos os sonhos realizados, mas Deus já me vê no futuro como uma vencedora, como uma vitoriosa, como alguém que conquistou. Então já se posicione como tal pessoa. Eu já tenho que ter na minha mente que eu sou essa pessoa, porque Deus já tem me visto como essa pessoa. Não sei se vocês estão entendendo. Deus já vê você com a sua conquista na mão. Já é sua, suas bênçãos já são suas, só ainda não chegou o tempo de você receber. Mas já se posicione como tal pessoa preparada para isso, entendeu? Gente, era isso que eu tinha para dizer hoje. Para vocês confiarem e descansarem no tempo de Deus, que não é o nosso tempo e que Ele sabe que é melhor para nós, né? Porque a nossa visão é igual de burrinho, assim, não. E Deus vê tudo de cima, bem mais amplo, e Ele sabe o que é melhor para nós. E a gente tem que confiar. Confiar é algo difícil, mas é necessário. Então, fique em paz, que tudo que você precisa e que Deus tem para você, você vai alcançar desde que você busque nele e ele, que ele vai te dar no tempo certo, na hora certa e nada vai te faltar. Tá bom? Vamos orar para finalizar. Amém, Jesus. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada um que está aqui, pela tua graça e misericórdia que tem se derramado sobre nós. Tu és lindo, és santo e és poderoso, e eu te louvo, eu te agradeço por esse imenso amor que tem nos alcançado. Nos ajuda a descansar e a confiar no seu tempo e crer que o melhor do Senhor já está preparado para nós e no tempo certo a gente vai receber. Eu já te agradeço pelo futuro incrível que o Senhor tem feito e sonhado e planejado para nós. Jesus, nós tomamos posse e cremos em Ti. Nos ajuda a alcançar a maturidade e a essência necessária, Jesus, para lidar com o presente que o Senhor tem para a gente. Em nome de Jesus eu oro, abençoa a nossa semana e esteja com a gente. Em nome de Jesus, amém. Amo vocês, gente. Uma boa semana e Deus abençoe.